Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nos assistindo ao vivo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula da comunidade do Praticadamente. E hoje, a nossa convidada especial é a nossa diretora de programação, doutora Gisele Eugênio, que vai trazer um tema bem legal, que é as 5 linguagens do amor. Você já ouviu falar? Você sabe o que cada pessoa sente-se amada de um jeito em que ela reconhece como é a forma de amor correto. E se não for? Mas não fique triste, porque a doutora Gisele vai mostrar nessa aula como identificar a sua linguagem e entender a do outro. Então, prepare-se para se emocionar e se conhecer mais profundamente. Então, fique aqui conosco, porque quero convidar vocês para acompanharem nossas atividades nas nossas redes sociais, como Instagram, YouTube, Spotify, Facebook e também pelo WhatsApp. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade do Praticadamente, eu vou deixar o link na descrição abaixo desse vídeo, ok? Ah, e não se esqueçam de curtir esse vídeo. Doutora Gisele, agora eu passo a palavra para você. Boa noite para todos que estão aqui presentes nessa nossa gravação do ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gravação dessa aula no YouTube ou no Spotify. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar do quê? De amor, gente. Né? Amor, esse sentimento, né? Aí o André já convidou vocês, talvez, a se emocionar ou a rir. Bora lá falar sobre as 5 linguagens do amor. Esse é um tema que, de certa forma, ele é até conhecido. Tem bastante gente que fala sobre isso, até porque ele é pautado nesse livro aqui, que eu vou passar ele de novo durante a aula, né? Que é o livro das 5 linguagens do amor, do Gary Chapman. Então, a aula de hoje, ela é pautada nesse livro. Porém, contudo, conquanto, como sempre ocorre aqui, né? A nossa contribuição com a nossa comunidade, eu quero ir um pouquinho além daquele que é mais batido, do que a gente ouve falar, a gente vê por aí, porque não é muito comum ouvir falar sobre o sofrimento de cada uma dessas linguagens do amor. Então, eu quero trazer essa visão para vocês, porque aqui a gente não está falando com o nosso cliente final. Aqui eu estou falando com terapeutas. Então, como que você, terapeuta, vai ajudar o seu cliente dentro dessas linguagens do amor? Ah, é fácil só. A Marcinha já entregou o ouro lá na postagem do Instagram, que ela já pôs lá as 5 linguagens. Se vai virar assim, filha, sua linguagem do amor é tal. Ah, mas e aí, faz o que com isso? Qual que é? O que mudou na vida desse meu cliente? Só saber sobre essa linguagem. Então, eu vou trazer para vocês aqui. Hoje não tem vídeo nenhum durante a apresentação, então não preciso nem liberar som aqui. Lilian, Roberto e André, que eu tô vendo na minha tela. Tá vendo o slide? Tranquilo? Então vamos lá. Linguagens de valorização. Eu gosto um pouquinho mais desse termo e eu vou explicar para vocês por que que eu gosto de linguagens de valorização, ao invés de as 5 linguagens do amor. O amor é uma coisa muito abrangente, muito subjetivo. Se eu perguntar para cada um de vocês que estão aqui na live o que é amor, gente, eu moro em Campinas, tá? Então eu falo amor com L bem puxado. Se eu for perguntar o que é amor para cada um de vocês vai viajar na sua própria maionese e tá tudo bem, porque aquilo que você põe como regra de amor tá certo. Tá certo para você. Seu jeito é o seu jeito certo. Agora, linguagens de valorização. Então, agora eu estou trazendo já uma outra complexidade para a nossa conversa aqui. É uma linguagem em que eu e cada um de vocês que está assistindo essa aula, que está ouvindo essa aula, se sente valorizado. Então, é como que você vai estar ali é, sendo compreendido e compreendendo o mundo. Então, eu já quero trazer uma reflexão aqui, através de 2 perguntas. Você está se sentindo amado corretamente na sua vida hoje?
E eu não estou só me referindo, gente, ao amor conjugal, ao amor como um parceiro, uma parceira. Eu estou falando de uma forma abrangente. Você se sente amado, amada, querido, valorizado, valorizada pelos seus amigos. Você se sente amado, valorizado pela sua família, seus pais, seus irmãos, seus filhos, seus sobrinhos. Hoje, quando você olha para essas pessoas e pensa assim, né? Reflete. Essas pessoas sabem me amar? E aí? Você está se sentindo amado? E eu vou além agora na minha pergunta. E você está amando as pessoas corretamente? Você está amando seu parceiro, sua parceira, filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus amigos? Você está amando os seus clientes corretamente? Ai, Gisele, eu não amo meu cliente, mas lembra lá do comecinho do primeiro slide, quando eu estou falando de valorização. Você está valorando o seu cliente como ele gosta de se sentir valorizado, amado? Percebam que existe uma troca entre eu, você, se sentir amado e eu saber amar o próximo. Esse é o X da questão quando a gente fala das 5 linguagens de amor. O que eu percebo muito quando eu vejo pessoas falando sobre as 5 linguagens do amor é como eu gosto de ser amado. E fica batendo essa tecla, tipo, eu gosto de ser amado deste jeito. Legal, eu aprendi como eu gosto de ser amado. Mas e o outro? Eu aprendi a amar o outro na mesma intensidade? Na mesma linguagem que ele gosta? E aqui, de novo, eu trago o livro, então fica uma sugestão. Se você nunca leu o livro, fortemente que você leia o próprio autor, e esse livro que está no centro é o livro precursor, de onde ele começou, e aí depois ele tem aí uma vastidão de temas também pautados nas 5 linguagens, para criança, para o solteiro, para o adolescente, para o perdão. Então, aí ele foi agora afunilando. Porém, contudo, conquanto, lendo o principal, e ele vai sim, gente, falar a maior parte, Gary Chapman, sobre o amor conjugal. Vocês vão entender por quê. Lá no finzinho do livro, ele fala agora do amor aos filhos, né? Então, ele já traz esse meio termo para todo mundo aprender. O André colocou aqui: o bom é conhecer alguém que gosta de ser amado como você gosta. Aí a facilidade, né, André? A gente já podia pôr os solteiros, né? Colocar lá nos aplicativos de namoro. Minha linguagem do amor é X, né? Então só demete se a sua linguagem for essa aqui. Facilitaria muito, porque aí os dois falam a mesma língua. Mas não é bem assim que acontece no dia a dia. Nós vamos estar em conexões, em sistemas que vão falar linguagens diferentes da nossa, né? E quem que foi o Chapman? O Gary Chapman foi, não é porque ele ainda é vivo. Ele fez uma teoria das 5 linguagens do amor, pautado na sua experiência. Como formação acadêmica, ele é um antropólogo, então ele já estudava sobre relações humanas. Então, assim, não é que o vento foi para a direita e ele tirou vozes da minha cabeça. Ele já estudava antropologia. Juntou que o fato dele ser um pastor, dentro da comunidade religiosa dele, ele tinha o cargo de conselheiro conjugal. Como assim, dizer? O casalzinho lá ia casar, vinha lá e fazia aquele curso teológico pré-nupcial com ele. O casal queria se separar, vinha lá conversar com ele também. E aí, nos anos de experiência de Chapman, o que que ele começa a perceber? Que cada indivíduo que vinha lá falar, eu quero me divorciar porque a gente não se ama mais, a gente não se entende mais, ele começou a prestar atenção no que ele estava escutando, escuta ativa dos seus clientes.
ele começou a perceber que estava falando uma língua. Gente, por isso que linguagem é comunicação. Um indivíduo se comunicava de uma maneira, enquanto o outro, desse relacionamento conjugal, se comunicava de uma outra maneira. Vou traduzir. Um comunicava que se sentia valorizado de um jeito e o outro de outro jeito. E cada um queria ser amado daquela maneira que expressava. E as pessoas não estavam mais se entendendo. Mais ou menos assim. Um falava inglês, o outro falava chinês, e um queria ser entendido pelo outro na própria língua matriz, na própria língua materna, né? A Marcinha colocou aqui pra gente. Acho bom deixar claro a nossa linguagem para ser mais assertivo na comunicação, nos combinados. Encontrar alguém pode ser bom, seria maravilhoso, gente. Mas pode iniciar uma competição de quem ama melhor. Vamos guardar essa informação para que a gente falar sobre as 5 linguagens. Marcinha, se eu esquecer de voltar nisso daqui, me lembra de novo lá no fim. Então, o que o Chapman faz? Ele começa a propor para o casal assim: ó, João, essa semana você vai fazer X coisa por Maria. E a semana que vem vocês voltam aqui conversar comigo. Na semana seguinte, Maria voltava e falou assim: ai, Pastor Chapman, foi maravilhoso. Essa semana ele voltou a ser quem ele era lá no começo. Tá bom, Maria, mas agora lembra que é uma semana, beleza? Agora você vai passar uma semana fazendo tal coisa para o João. E a Maria passava uma semana, daí uma semana voltava, João, me sentia amado de novo, Pastor Chapman. E aí ele explicava, olha, no começo, vocês, isso é natural, no começo de qualquer relação afetiva, de amigos, a gente tem um esforço maior, que a gente precisa cativar, né? A gente precisa fazer o outro gostar da gente. Precisa não, né? A gente se impõe essa regra. Agora, depois que já cativou, meio que vai deixando de lado, né? Não se esforça muito. E aí é que estava o X da questão. Então, imagina que no conselheiro conjugal, com 30, 40 anos, aconselhando casais de 30, 40 anos casados. Imagine quanta divergência dava. Como a Marcinha colocou aqui, né? Ou a Andréia. Seria bom que todo mundo falasse a mesma língua, mas nem todo mundo fala ao longo do tempo. Percebam que nesse slide eu grifei a palavra teoria. Porque sim, existem pesquisadores que foram tentar provar isso daí e não deu muito certo. Então, não é ciência, gente, é uma teoria da experiência do Chapman. Então, lembra, não é não uma regra, não é uma verdade absoluta. As 5 linguagens do amor. Porém, traz reflexão interessante sobre comunicação interpessoal. É fazer o outro entender o que a gente quer falar. Na PNL, nós dizemos assim: o responsável pela mensagem, pelo entendimento da mensagem, é quem emite aquela mensagem. Então, eu preciso ser responsável porque aquilo que eu estou falando. E eu tenho que falar de uma forma bem clara, o mais claro possível, para que todo mundo consiga entender. É sobre isso as linguagens de valorização. Eu entendo a minha língua e entendo a língua do outro. E aí, quando eu preciso, eu falo na língua do outro, para que ele me compreenda, para que não tenha rusga, que não tenha aquela coisa assim de, ai, diz que me disse. E aqui, ó, lá no livro, o Chapman, ele coloca, minha conclusão, depois de 30 anos de aconselhamento conjugal, é que existem 5 linguagens emocionais do amor. No campo da linguística, uma linguagem pode ter diversos dialetos ou variações. Do mesmo modo, há muitos dialetos dentro das 5 linguagens básicas do amor. Sabe isso que a Marcinha colocou para a gente agora aqui? Que encontrar alguém que fala a mesma língua pode ser até bom, mas pode existir uma competição? Então faz de conta, eu amo a pessoa, o primeiro vai ser palavra de afirmação que eu vou trazer aqui. Ah, mas eu te elogio mais do que você me elogia. São dialetos diferentes. Não quer dizer que eu tenho que elogiar na mesma intensidade ou receber elogios na mesma intensidade que eu faço. A linguagem é essa e a gente vai aprender a entender
que nem sempre o outro vai fazer na mesma intensidade. Então, quando a gente está falando de linguagem de valorização, ninguém é uma linguagem. Isso não é estático. Ah, eu só funciono desse jeito. Não. A gente está falando que aquela forma, aquela pessoa, ela compreende com maior ou menor intensidade uma determinada forma de expressar amor. Então, eu já estou proibindo vocês que estão assistindo essa aula, quando vocês chegarem lá no fim, vocês vão se identificar com uma linguagem. Vai ser a mais forte, mais presente em vocês. Eu já estou proibindo vocês de sair por aí falando assim, eu só me sinto amado deste jeito. Gente, eu vou mostrar gráfico para vocês. Tem ferramenta para a gente chegar nas 5 linguagens do amor, em proporção dessas linguagens do amor. E vocês vão ver lá no gráfico que eu vou pôr no fim da ferramenta, que todo mundo tem as 5 linguagens. Só que uma você trabalhou mais aí dentro de você. Uma ela é mais confortável, outra ela é menos confortável. Porém, você tem todas elas. Estamos combinados? Então, a partir de agora, é proibido falar que você é uma linguagem, que você só se sente amado nessa linguagem, hein? Ó. Então, vamos lá. A primeira linguagem do amor, né? A primeira linguagem de valorização, eu vou trazer as palavras afirmativas. E aí a gente já traz uma frase inspiradora, né? O medo mata mais sonhos do que a falha trará. Olha que frase inspiradora para a gente viver. Então, pessoas de afirmações, de palavras de afirmações, elas são pessoas que se conectarão com frases, com bilhetinhos. Já vou anotando a dica aí, hein? Então, tá lá. Palavras de afirmação ou palavras encorajadoras são expressões ditas verbal ou textualmente, porque eu posso mandar um WhatsApp para uma pessoa com palavras de afirmação para ela, e o indivíduo, ele se sente amado, e agora eu estou falando em sentir, não em amar o outro, é se sentir amado, ouvindo ou lendo um elogio, uma palavra positiva, algo que o encoraje. De forma positiva, é um eu vir um eu te amo. Você é incrível quando faz isso. Pessoa, você é linda. Você é lindo. Você sabe fazer isso como ninguém. Ei, você é muito legal. Você consegue fazer isso que você está me falando. Eu confio no seu potencial. Pessoas, a palavra de afirmação, quando ela ouve esse tipo de coisa e quando ela está em saúde, e aqui eu quero que vocês prestem atenção. Quando a pessoa está em saúde, ela está com a sua terapia em dia, ela vai ouvir esse tipo de coisa e vai bater até um negócio assim dentro dela quando você fala com ela. Porque ela vai dizer: sim, eu sou isso. Eu sou merecedor de receber isso. Ela vai ouvir você falando para ela assim: meu, olha, você é a pessoa que mais sabe fazer esse negócio, cara, eu aprendo muito com você. E essa pessoa, em saúde, com a sua terapia em dia, ela vai se sentir feliz, ela vai se sentir honrada e lisonjeada de falar assim: poxa, que bacana, eu ensino pessoas. E ela leva aquilo para o coração dela de uma forma muito positiva. Já entreguei a primeira informação. A pessoa ela vai se sentir plenamente amada quando ela está em saúde. Mesmo ela sabendo qual é a linguagem de valorização dela, se ela não estiver ainda em saúde, ou se ela estiver passando por uma crise, por um estado de depressão, por um estado de ansiedade, pode ser que, por mais que você demonstre amor para aquela pessoa na linguagem dela, ela não vai receber direito esse amor. Porque um problema maior está ofuscando esse amor, essa valorização.
Então é importante que a gente entenda isso a partir deste ponto. E por que que eu estou falando isso? Porque existe um jeito deturpado de você amar pessoas nas linguagens de valorização dela, mas quando ela está em sofrimento, ou de pôr essa pessoa em sofrimento a partir do que ela entende por amor. Gisele, como assim? Estamos em palavra de afirmação. O que vocês acham que uma pessoa que tem como primeira linguagem de valorização palavras de afirmação, ela se sente quando ela ouve frases como eu te odeio. Você é muito burro. Nossa, como você é desastrado, não sabe fazer nada que eu te peço. Eu detesto quando você faz isso. Por isso ninguém te aguenta. Você não vai conseguir. Você é incapaz de dar conta disso. Vocês acham que uma pessoa que está em sofrimento, que não está com a terapia em dia, ou que está passando por uma crise, ela vai acreditar mais no eu te amo ou no eu te odeio? A Lilian falou que é no eu te odeio. A pessoa que está em crise, vocês acham que ela vai acreditar mais em você falando assim, cliente, cara, eu sei que você consegue fazer isso, você é muito inteligente, cara. Quando ele passou a vida ouvindo dos seus cuidadores, eu não estou falando papai e mamãe. Papai, mamãe, vovô, vovó, tio, irmão mais velho, professor da escola, tia da escola, whatever. Cara, você é muito incompetente. Nada que você faz dá certo. Quem vocês acham que esse cliente, e agora eu tô falando do seu cliente, que é palavra de afirmação, ele vai ouvir com mais força? E é por isso que eu trouxe esse tema para vocês. Porque se o seu cliente tem como primeira linguagem palavras de afirmação, ele vai ter algumas crenças ditas, tá? E ele vai precisar ressignificar isso, para que ele possa agora se sentir merecedor de ouvir palavras positivas, dele se sentir merecedor de ouvir um eu te amo. Você é muito competente. Tem cliente que, eu juro, juradinho pra vocês, que dá vontade da gente fazer que nem o pica-pau, né? Nada disso, nem disso, nem disso, a gente não pode, né? Mas dá vontade da gente falar assim, cara, você é muito competente. Eu sei que você é competente. Para de ouvir essas pessoas que estão dizendo que você não é. Mas não dá, gente. Porque aquilo está enraizado de tantas vezes que, em algum momento da vida, esse indivíduo aprendeu a ser amado através de palavras. E aqui eu vou trazer um caso que eu tenho de um cliente. Palavras de afirmação é a linguagem número um dele. Aí a mãe cobrava ele de ser uma boa pessoa. Ah, você tem que fazer isso porque você é burro, porque você não consegue, porque pá, pá, pá. Beleza, palavras de afirmação. Aí ele começou a melhorar. A mãe mandou um filho, parabéns, agora deu certo. Aí ele chegou em sessão pra mim e falou assim: Gisele, mas agora eu tô fazendo tudo certo e minha mãe não me elogia. Reunião de alinhamento com os pais. Pai, não é? Cara, vocês cobravam, ele não estava fazendo, vocês cobravam. Ok, eu entendo, vocês darem bronca nele, mas agora ele está fazendo. Ah, não faz mais do que obrigação, não. Eu até entendo, ele pode não estar fazendo mais nada além da obrigação. Só que agora ele precisa se sentir valorizado e reconhecido. Você falava que ele era burro. Agora você tem que falar, eu sabia que você conseguiu. Parabéns, filho. Eu sabia que com estratégia, você se dedicando, eu sabia que você ia conseguir. Você é um menino inteligente, você é um menino esperto. Porque a linguagem de amor é palavra de afirmação. O jeito, entre aspas, que a mãe amava era cobrando, eram com palavras de cobrança.
Então, esse menino aprendeu que o falatório, o falar, era se sentir amado. Mas e agora? Agora ela não me cobra mais, agora ela não me ama mais. 80% das pessoas vão dizer não faz nada além, né, do que é a sua obrigação. Quem disse que é obrigação? Ai, Gisele, mas a gente é obrigada a ir bem na escola. Ah, tem um monte de gente que fica ali na média, que passa de ano e se forma no fim, igual todo mundo que tirou 10. Ai, Gisele, mas você só tirava 10. Assim, é uma obrigação em casa, eu tinha que tirar 10. E aí eu entendi que a obrigação, eu ganhava um prêmio, gente. Quando eu tirava um monte de 10, eu ganhava prêmio. Eu tenho cara de tonta, mas eu não sou tonta. E eu entendi que era muito mais vantajoso eu ganhar um prêmio do que eu ganhar um castigo. Na proporcionalidade, eu só tirava 10. Então, minha obrigação se tornou minha diversão. E vocês vão entender minha linguagem do amor lá no futuro. A galera do Praticamente sabe que eu tenho uma linguagenzinha de amor peculiar. Vou dar deixa. Eu tenho um jeitinho de amar pessoas, né? Então, o que que acontece? Cada uma dessas linguagens, gente, já entreguei essa informação aqui para vocês também. Elas vão ser formadas na nossa infância. Ela vai estar pautada lá atrás nas nossas vidas. E é a partir de como nós aprendemos a ser amados na infância. Então, esse exemplo que eu trouxe, o menino, o que que ele aprendeu? Que afirmações era uma forma de ser amado, ainda que fosse através de cobrança. E aí, de repente, não veio o elogio. E aí ficou aquele John Travolta na cabeça dele, sabe o terno assim, olhando pro lado, e agora? Agora ninguém mais me ama, eu tô fazendo e ninguém me ama. Por isso que é importante a gente entender aqui, né? Ah, Marcinho, eu te amo daqui até a lua. E de volta 15 vezes. Certeza. Gente, sobre palavras de afirmação. Dúvidas ou perguntas? O André e o Roberto fizeram não com a cabeça e eu vou seguir em frente. Se vocês ficarem com dúvida e não escrever aqui, tem nada com isso. Próxima linguagem. A deixa aí, hein? Uma pessoa lavando uma louça. Hein? Você chegar em casa, descobrir que a louça tá lavada na pia. Que a roupa, alguém recolheu a roupa do varal. Mulheres. Você veio do trabalho pensando assim, nossa, ainda tem que recolher a roupa do varal. Você chegou em casa, ela tá dobradinha. Uh, passada. Oh. Ai, que delícia, gente. Próxima linguagem, meu amor, são atos de serviço. E isso está relacionado com o fazer algo para o outro. Então, o indivíduo que tem como primária linguagem atos de serviço, ele vai se sentir amado quando há demonstração de um ato realizado para ele. Atos de serviço. E quais tipos de atos de serviço pode ser? Então, deu exemplo ali, né? Lavar uma louça, trocar uma lâmpada queimada, limpar a casa, é, arrumar o jardim ali, adubar a plantinha, trocar a plantinha de vaso, consertar algo que está quebrado, aquela torneira que está pingando, né? Então, o homem ou a mulher, gente, whatever. Mas um viu lá, nossa, essa torneira tá pingando tanto. Aí chega em casa e fala assim, nossa, você consertou a torneira? Consertei, ela tava pingando, né? Tá. Nossa, consertou a torneira. Levar o carro ao mecânico. Abastecer o carro. O outro vai pegar o carro e fala assim, nossa, o tanque tá cheio, que legal. Atos de serviço. Fazer algo para o outro. E quando eu falo em fazer algo para o outro, é fazer sem esperar algo em troca. Ou algo, sabe? Aí eu vou lavar a louça porque aí ela não briga comigo. Não, é lavar a louça, gente. Olha, eu sei que minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho, ele vai chegar cansado do serviço e. Ah, vou deixar tudo arrumadinho aqui para ele, para a hora que ele chegar, ele poder descansar. É genuíno, tá, gente? Assim como a palavra de afirmação é genuíno. Então, aqui para o seu cliente, atos de serviço, às vezes você entregar a ferramenta para ele preencher, ou ele chegar lá na sessão e você falar assim, ah, tá tudo arrumadinho, que eu já deixo uma aguinha para você. É uma realização, você demonstra fazendo coisas para essa pessoa. E, de novo, tudo isso em saúde.
Porque se a pessoa ela estiver em sofrimento, limpou a casa por quê? O que que você está querendo em troca? Não, bem, não, amor, não, pai, não, filho. Eu quis, não, ela quis te ajudar. Sei. Quer ajudar com o quê? O que que você quer? Essa é a pessoa que não está com a terapia em dia. Ela também não se sentirá merecedora de receber aquele ato espontaneamente. Na cabeça dela, vai ter ali uma abinha aberta, querendo entender qual é a pegadinha. Porque sim, existe o sofrimento em atos de serviço. Aquela pessoa que pediu para consertar algo e a pessoa não consertou. Ou então, aquele indivíduo que deixa a casa propositalmente desorganizada, com roupa toda esparramada na casa. E aquele indivíduo que tem por atos de serviço ter coisas sendo realizadas, e obviamente que ele ama realizando coisas, ele começa a se sentir sobrecarregado. Tudo eu nessa casa. Se eu não fizer, ninguém mais faz. Outra coisa, quebrar algo que a pessoa de atos de serviço gosta. Então, por exemplo, eu pensei tarde demais, eu não achei esse vídeo. Mas existem alguns vídeos na internet, talvez vocês já tenham visto, que o rapaz ou a moça tá assim com um quebra-cabeça de 500, de 1.000 peças montado, aí ela tá filmando por a última peça. Porque ela põe a última peça, vem o parceiro ou a parceira e joga e quebra tudo. Então, a pessoa estava se amando, auto-amor, fazendo um hobby. E aí vem alguém e destrói esse hobby da pessoa. Isso é uma punhalada para quem tem atos de serviço. Então, a pessoa foi lá, lavou toda a louça, deixou tudo arrumadinho, e vem alguém e derruba tudo no chão, joga tudo na pia. Ou começa a reprovar: nossa, esse copo tá sujo, esse copo tá sujo, essa panela tá suja. Isso é uma forma negativa. Normalmente foram indivíduos que, em alguma fase da vida, aprenderam na dor que tinham que servir. Gisele, como assim? Por exemplo, aquele irmão mais velho que tinha que cuidar dos irmãos mais novos. Você tem que cuidar dos seus irmãos. Ou aquela menina, aquele menino que teve que sair de casa para trabalhar, para trazer sustento para casa. Ele aprendeu na dor que só sendo útil ele é amado. Atos de serviço. Então, quando esse indivíduo ele está no sofrimento, ele vai se pôr numa posição de utilidade. Porque se ele não for útil, ninguém o ama. Se ele não for útil ao próximo, e útil eu estou dizendo no sentido de subserviente, tá, gente? É o capacho. Ele se põe num papel de capacho para se sentir amado. Por isso que se ele está em sofrimento e você lava uma louça genuinamente, para ele faz um bolinho. Você chega lá na casa e fala assim: nossa, eu fiz esse bolinho aqui para você. Eu sei que você gosta desse bolinho. Fiz para você. Percebam a frase que eu estou usando. Eu fiz para você. Não é? Eu estou te dando um bolinho. Tem uma diferença que vocês vão entender na próxima linguagem aí no kit. Eu fiz esse bolinho com o maior carinho para você. Mas a pessoa entendeu que ninguém pode servir lá. Ela não se sente amada porque ela tem sofrimento. Então, muitas vezes a gente vai precisar quebrar a crença do cliente. É aquele cliente que derrubou um negocinho na sua sala, ele começa a te pedir desculpa, ele quer pegar o pano de chão para limpar o teu consultório. No consultório odontológico, de vez em quando, eu vejo essa situação. Às vezes o paciente vai pegar água no filtro e derrama um pouquinho. Doutora, cadê o pano de chão que eu limpo aqui para a senhora? Deixa, você assim, tá? Desliga o papel toalha ali, passo no chão, limpo. Não, doutora, pelo amor de Deus, deixa que eu faço. Eu tô falando consultório odontológico, na terapia eu atendo muito mais online, tá, gente? Então, percebam que atos de serviço, a gente precisa mensurar o fazer. E a pessoa em saúde, ela vai aceitar. Gente, quem não adora
receber um servicinho lá que você está precisando, né? Um help na vida. Por isso que eu estou falando, todo mundo tem todas as linguagens. Então a gente precisa entender. Outra pessoa que vai ter um sofrimento aqui em atos de serviço. Aquelas pessoas que aprenderam que só ela faz direito. É uma pessoa que está em sofrimento, tá? Atos de serviço em sofrimento. Se eu não fizer, ninguém sabe fazer isso. A gente precisa ir lá e ensinar esse cliente que não. Existem pessoas que sabem, talvez até melhor do que ela. Mas ela aprendeu que ela precisa fazer. Porque se ela não fizer e o outro fizer, ela não vai se sentir amada, valorizada, útil. Tá? Atos de serviço. Até aqui, dúvidas e perguntas? Andréa falou que não, Lilian falou que não, vou embora. Eu só quero, posso dar um complemento? Claro, Roberto. Então, pessoa, ato de serviço, né? Tem gente, eu tive uma paciente uma vez que ela adorava plantas e árvores. Então, ela tinha um mamoeiro na casa dela. E um dia ela chegou lá, cortaram o mamoeiro. Quem cortou? O marido. Por que ele cortou? Porque sujava muito a roda. E aí, para o grande finale, eles mudaram de casa. E ela tinha um monte de vasinhos com plantas, né? Então, ela deixou para o fim para não macular as plantas, para não machucar as plantas. No dia que ela vai buscar, adivinha? Ele doou todas, né? Deu para a vizinha, deu para todo mundo. E ela não separou dele, por incrível que pareça. É isso aí que eu queria lembrar. Eu falo, tem que. Para desgosto, para meu desgosto, né? Eu falei para ela assim, eu por muito menos conheço gente que separou do marido no dia seguinte. Não é um caso que dá vontade nem disso, nem disso. Não, É, mas o cara, esse cara é perverso, né? Ele se enquadra bem na definição lacaniana de perverso. pois é, existe esse daí também, que ele vai justamente manipular a linguagem de amor da vítima. Eu vou chamar de vítima aqui, né? Ele Ok? sabe qual é o lugar que ele vai poder atacar, e foi o caso. Então, agora imagina como que essa cliente, Roberto, ia se sentir amada. Se quando ela chegasse lá, que ela estava lá arrumando a tralha, de repente esse esposo, que obviamente não esse, mas um esposo bonzinho na vida dela, chegasse com todas as plantinhas, numa caixa, com isopor, tudo arrumadinho assim, as estaquinhas todas prontas, os matinhos, né, que nascem, assim, ervas daninhas, arrancadas, chegado assim, amor, eu sei que você deixou isso pro fim. Então, ó, já trouxe tudo arrumadinho e tem mais uma coisa. Eu comprei para você, eu trouxe um aparador novo para você pôr as suas plantinhas, para elas ficarem mais arrumadinhas. Olha como esse indivíduo, né, essa cliente do Roberto, talvez se sentisse infinitamente amada, né, porque ele cuidou da plantinha dela. É sobre isso atos de serviço, né, é a gente cuidar, zelar, fazer um mimo pelo próximo, né, por qualquer um. Por exemplo, atos de serviço na nossa clínica, né, a gente facilitar algo para o cliente. Algo que para ele, assim, você já deixa meio arranjado para ele ali no dia da sessão, ele vai gostar, tá? Deixar uma aguinha, deixar um lencinho para ele. Ó, deixei aqui especialmente para você. A pessoa, ela gosta dessa generosidade, né? Desse ato. E o próprio trabalhar com esse indivíduo, também ele se sente amado. Posso ir para o próximo? Eu já entreguei a imagem aqui do próximo. O próximo é presente. A próxima linguagem de valorização é o presente. Presentear, dar algo ao indivíduo faz ele se sentir amado e reconhecido. E quando a gente fala sobre presente, não tem nada a ver com o preço financeiro deste presente, mas sim ao ato de ser lembrado. Lembra quando eu falei lá atrás assim, olha, eu fiz esse bolo para você, ato de serviço. Trouxe esse bolo para você, fazer um bolo, ato de serviço. Presentear com um bolo, eu trouxe um bolo. Não importa se eu fiz, se eu comprei, se eu encomendei, não importa. Eu dei um bolo para a pessoa. Às vezes pode ser um bolo que eu mesma tenha feito. E aí, gente, ó, já vou trazer mais uma informação. Se essa pessoa tem presente e ato de serviço ali, ó, pareado como linguagens de amor, pronto, você já ganhou essa pessoa, tá?
Porque você fez o bolo, deu o bolo para ela, ó, combinação perfeita para quem tem essas duas linguagens em alta. Então, a pessoa que tem como linguagem do amor presente, você pode dar uma florzinha para ela que você pegou do jardim da sua casa. Você passa lá no jardim da sua casa, arranca uma florzinha e dá para ela assim, uma florzinha para te deixar mais bonitinho, mais bonitinha. Oh, é um presente, gente. Fazendo uma lembrança de uma viagem. Fui lá para a Europa, fui lá para os Estados Unidos. O André vai lá visitar a família dele nos Estados Unidos e traz uma imã de geladeira para o vizinho que gosta de presente. Vizinho, toma um imã de geladeira lá na cidade da minha filha. Comprar algo que o outro gosta. Então, por exemplo, uma fruta, um livro, sei lá, uma comida, algo que você sabe que aquela pessoa goste. Tudo isso, a pessoa vai se sentir amada, porque ela está ganhando algo. E, gente, de novo, a pessoa em saúde. A pessoa em saúde, ela vai fazer festa, ela vai te dar um abraço, ela vai contar para todo mundo que você deu aquilo, ela vai postar foto nos stories dela, marcando você, dizendo que você trouxe um presentinho para ela. A pessoa que está em sofrimento, ela vai ter dificuldade em aceitar. Vai ser algo assim, nossa, para mim, o que você trouxe? Porque eu sei que você gosta disso daqui, eu lembrei de você lá na viagem. Ah, eu sei que você gosta dessa fruta, eu fui lá no varejão, estava em promoção, lembrei que você gosta, eu vinha passar aqui na tua casa, trouxe uma frutinha para você. Cabeça da pessoa em sofrimento. O que que ele quer de mim? O que que ela quer de mim? Ela tá me comprando por quê? Porque aí ele remete lá na infância que ele só ganhava presentes quando era bonzinho, quando era comportado. Papai Noel só trazia presente se fosse um bom garoto, uma boa menina durante o ano. As crianças levadas não ganhavam presente do Papai Noel, nem do coelhinho da Páscoa. Ah, você foi respondão, você foi respondona, você foi malvado, você foi ruim, você bateu no seu irmãozinho, na sua irmãzinha, você não vai ganhar uva de Páscoa. Dentinho cai, bota lá o dentinho embaixo do travesseiro e a fada do dente não traz a moedinha. Ah, você come muito doce, a fada do dente não te trouxe a sua moedinha. Olha como que a criança vai aprendendo que presente pode ser ruim. E aí, lá em sofrimento, o que que a gente tem? Ah, por exemplo, uma pessoa vai dar um presente. Vou supor aqui, eu tô vendo o Andréia e o Roberto na tela. Faz de conta que o Andréia tem linguagem do amor presente. Eu venho e falo assim: Nossa, eu sabia que a gente ia estar aqui, Roberto. Eu trouxe para você. A linguagem do amor do Roberto é outra, mas do Andréia é presente. É quase uma punição, tá, gente? Do tipo assim, por que ele ganhou e eu não? A pessoa tem sofrimento. Ai, será que ele é mais bonito? Ai, ele é mais legal? O que que eu tenho que ser para ganhar presente também? Porque a linguagem do amor daquele indivíduo, que eu tô fazendo de conta, que é o Andréia, é presente. Ele está em sofrimento. A pessoa que está em saúde talvez nem ligue, talvez até fale assim: Ah, eu também quero, por que que eu não ganhei? Assim, mais como um charminho do que como uma cobrança real. Né? Negar algo para uma criança é o famoso na volta a gente compra. E na volta não compra. Então, aquelas promessas de presentear que não são cumpridas. Se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. A criança passa de ano com 10 de cima e baixo e não ganha a bicicleta. O que que ela aprende? Que mesmo sob esforço, o combinado não foi cumprido. Ou só ganha presente quando é bonzinho. Relacionamentos conjugais. A cônjuge só presenteia o outro se tem um benefício. É como forma de controle mesmo, tá? Então, são os perversos que o Roberto estava falando. Eu quero algo, eu presenteio
porque eu quero algo em troca. Esse não é o presente genuíno, mas é uma forma de fazer o outro se sentir amado. É a manipulação dentro do amor. Eu vou dar porque eu sei que gosta e eu vou pedir algo em troca. Ou vou fazer ameaça. E agora eu não estou falando de criança, eu estou falando de adultos mesmo. Ah, se você fizer isso, eu te dou. Uma pessoa, ela entende durante o relacionamento que se ela faz aquilo, X, ela é amada. Como que ela é amada? Ela ganha coisas, ela ganha uma bolsa, ela ganha um perfume, ela ganha uma roupa, ela ganha uma viagem, whatever o que é ganhar para ela. Então, quando a pessoa está em sofrimento, mesmo que você dê genuinamente coisas para ela, talvez ela tenha grande dificuldade de aceitar. Por quê? Ela está em sofrimento. Então, às vezes, você termina uma terapia, não sei, e talvez você tenha por costume presentear clientes com coisas. Sei lá, um bloquinho, uma caneta, alguma coisa. Ela olha e fala assim, por que que você me deu? O que que foi? Por que que eu tô ganhando isso? "Ah, tô dando, né? Presente. Sério? Mas você dá para todo mundo? Não é caro? Porque essa pessoa, ela não está se sentindo merecedora, né? A pessoa, quando está na linguagem do amor presente, ela tá ok. Você dá uma tranqueira pra... Gente, eu tô com a Estabilo, na mão Estabilo é caro. Eu vou pegar a Bic, porque a Bic é barata. Você dá uma Bic pra uma pessoa, ela fala assim, nossa, eu tava precisando, obrigada. E já enfia na bolsa, já põe lá na camisa, e dali a pouco ela já tá usando aquilo, e ela tá contando pra todo assim, nossa, você não acredita, a Aline acabou de me dar essa caneta, eu tava precisando tanto disso. Nem tava precisando. Mas o fato de ser presenteada, de ser lembrada, de ser mimada, valorizada, fez a pessoa gostar daquele gesto e se sentir amada. Presente, dúvidas, perguntas? Posso dar um exemplo? Eu só estou com Bora! exemplos perversos hoje. Tem uma paciente, tinha um namorado, ela falou, quando a gente firmar, né, quando a gente ficar mais legal, você dá um anel para mim, né, com uma pedrinha, e dê um anel nessa medida aqui. Aí o cara guardou lá, passa um tempo. A gente foi no aniversário dela, estava a família inteira, ele pegou e trouxe uma caixa, ela abriu, tinha uma caixa menor dentro, ela abriu, tinha uma caixa menor dentro, ela abriu, no final tinha uma caixinha, ela deduziu o quê? É o É, anel, né? Abriu, tava o anel que ela tinha dado pro cara como medida. Aí ela ficou desapontada, falou, bom, ele vai me dar agora o anel, né? E o marido não deu. pois é. E um tempo depois eles brigaram, até por causa disso também, que isso aí foi um balde de água fria, né? E na briga ele pegou e jogou nela, assim, um negócio, depois ela foi ver, era o anel. E aí ela falou, por que que você não veio lá? Porque, não, porque você não foi merecedor. Ah, eu vou dizer, esses homens aí, eu vou dizer, É, são histórias marcantes, né? brincadeira, né? É, Eu, Só eu como ouvi exemplo uma vez perverso. assim, ah, você quer o anel, vai lá e compra. Mas eu não quero comprar, eu quero ganhar. Eu tô te dando a deixa do que eu quero ganhar. Ah, vai lá, se tem o cartão de crédito, compra lá. Eu fui lá no joalheria e eu comprei. Assim, fui lá, escolhi o modelo, provei o modelo, falei, tá, é isso que eu quero. Gente, então, presente é o ser mimado. E não é, a gente está dando exemplos aqui de anel, né? É, vamos supor aqui anéis de ouro. Mas, gente, às vezes uma bijuteriazinha que custa 10 conto na loja ali do shopping. Sim, existem anéis de 10 conto, que não dá alergia. Você bota lá, a pessoa vai ficar felicíssima. Claro, né? Um presente de ouro, não é que a pessoa que gosta de presentes não saiba valorizar o preço de um presente. O que eu estou dizendo é, não importa o preço, é o ato de presentear, tá? Então, quando a gente começa aí os perversos, os narcisistas, os sociopatas da vida, eles vão dar um jeitinho de usar a linguagem do amor da pessoa para manipulá-la. Ou para dizer eu te amo muito, viu como eu te amo muito, ou para dizer, viu como eu te odeio. E no caso aqui, a gente está falando de presente, atos de serviço, mas tem palavras também, tá, gente? Porque claro que quem é perverso sabe a palavra que dispara gatilhos mentais no outro, né? Ele sabe o que falar que vai disparar uma crise de ansiedade, que vai disparar uma síndrome do pânico. Ele sabe o que falar quando a gente está falando desses perversos. Próxima linguagem, tempo de qualidade. Se vocês me deixarem agora falando sobre tempo de qualidade, eu vou falar muito. E aí vocês já entenderam a deixa que eu dei aqui, né? Tempo de qualidade
É uma linguagem muito importante para mim. Ele está relacionado com o estar junto com o indivíduo. É a presença, você estar com a pessoa. É você dedicar um tempo para ela. Isso faz ela se sentir amada, vai fazer ela se sentir valorizada. É o estar junto. E o estar junto pode ser sentar para tomar um café. Tomar um café? E passa uma tarde inteira. Eu tenho uma amiga que nós fechamos uma padaria aqui de Campinas. O povo apagou a luz. Aí eu olhei pra Mar e fiz assim, claro que fecha essa padaria. Ela falou, não sei. Eu falei, eu acho que fecha agora, porque apagaram a luz. Nós sentamos, eram umas 3 horas da tarde, a padaria fechou às 8 da noite, a gente estava tagarelando. Sim, tomou café, a gente tomou suco, a gente consumiu, tá, gente? Não é que a gente ficou lá de graça, não. Recente, eu e essa amiga fomos num lugar, não tinha vaga para estacionar, e estava inaugurando o lugar do lado. Nós paramos lá, a gente chegou às 4, saímos de lá com mais de 7 horas. Aí a moça fez assim, como vocês conheceram a gente? Eu falei, o manobrista. Ele falou que o manobrista era de graça, que eu podia estacionar, que ele ia estacionar para mim o carro em algum lugar. Deixei a chave e entrei. Saímos de lá, trouxemos coisa, eu trouxe coisa para minha mãe, ela levou coisa para o esposo dela. Tempo de qualidade. Aí, André, você falou que é bom a gente encontrar pessoas que têm a mesma linguagem. Eu e essa amiga temos a mesma linguagem. A gente senta e fica horas conversando. E você fala assim, como que vocês têm assunto? Tem assunto. A gente vai ter assunto. Então, assistir um filme, ir ao cinema. Ah, mas que chato o encontro no cinema, não dá para conversar, não dá para fazer. Mas, gente, é a presença. Não é o conversar, é o estar junto. Jogar conversa fora no WhatsApp, gente. Assunto tonto, mas dedicar um tempo para conversar. Sabe aquela famosa pergunta de papai, mamãe, vovô, vovó no fim do dia? E aí, como que foi seu dia? Me conta, o que que você fez hoje na escola? O que que você fez hoje no trabalho? O que que você fez hoje? E escutar a resposta, não é ao léu, é o escutar a resposta. Muitas vezes, apenas o silêncio é suficiente, é o estar junto. É tipo assim, um tá lendo um livro para cá, o outro tá lendo um livro para lá, mas estão lendo livros juntos. Tempo de qualidade. Essa é uma forma que a pessoa se sente amada, querida, valorizada. Por exemplo, responder uma mensagem quando tem tempo para se dedicar a responder aquela mensagem. Em vez de responder de qualquer jeito, fala assim, não, pera, agora eu parei para te responder, para te dar atenção. Agora eu estou me dedicando para você. Então, essa é a pessoa que está em saúde. Porque a pessoa que não está em saúde, ela também vai entrar numa neura, do tipo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém presta atenção em mim, e aí a gente vai lá, né? A pessoa em sofrimento, a parte negativa, é não ter um tempo dedicado a ela, ou fazer barganha com o tempo. Ah, os nossos perversos, né, Roberto? Ah, você não me deu atenção ontem, eu sou obrigado a te dar atenção hoje? Não, mas ontem eu estava realmente ocupada, assim, não, mas agora. Ah, deixa pra lá. Não, isso daí. É, fulano, você pode falar agora? Pessoal, o fulano tá lá trabalhando. Daqui a pouco o fulano volta e fala assim: agora eu tô aqui, o que que foi? Nada, deixa pra lá. Agora eu não quero mais falar. Não, mas agora eu tô aqui, eu tava fazendo uma função aqui, eu não podia, eu tava num atendimento, eu tava na clínica, eu tava dando uma aula. Não, deixa pra lá, agora não é mais importante. Não prestar atenção no outro. Então, a gente tem o famoso ghosting, né? E o que que é isso? É quando a pessoa simplesmente some, não responde. Então, a pessoa fica mandando mensagem, você tá aí, e o outro não responde. Isso é para o indivíduo que tem tempo de qualidade, quase um sufrágio, porque ele quer atenção, ele se sente valorizado quando ele recebe o tempo do outro, o carinho do outro. Então, se ele não está recebendo isso, ele se sente desvalorizado, ele se sente não amado. Então, assim, tempo de qualidade, para quem tem essa linguagem, é dedicar tempo. Então, gente, eu já entreguei para vocês que tempo de qualidade é a minha linguagem primária, tá? É a minha primeira. Então, eu vou parar um tempo da minha vida, e a gente sabe, né? Tio Sam já ensinou a gente que time is money, né?
Mas eu vou parar um tempo da minha vida para preparar um slide para vocês, de forma que eu possa transmitir aí o som, a imagem e trazer um apoio visual para vocês terem maior compreensão. Então, o tempo de qualidade é tudo isso. Não é só chegar aqui e dar aula. É o se preparar, o pesquisar, o trazer, o fazer. Então, tudo isso é um jeitinho de amar o próximo, tá? Então, tempo de qualidade, quem tem essa linguagem primária, eu já entreguei minhas duas linguagens, né? Que é tempo de qualidade e presente, minha segunda linguagem, tá, gente? Quando a gente tem isso, o indivíduo, ele vai ficar feliz só com a sua presença. Não precisa dar presente, não precisa fazer bolo, é só responder uma mensagem, é só o carinho de estar ali. E às vezes eu brinco assim, eu tenho uma outra amiga que também tem tempo de qualidade, tá, gente? A gente fica muito tempo sem se ver, mas quando a gente se vê, e normalmente a gente se vê lá no consultório, eu reservo uma tarde para ela. Porque ela vai contar da filha do chefe, ela vai contar dos gatos, eu vou contar das coisas que me aconteceram, e depois a gente faz o que precisa ser feito. Tempo de qualidade é uma linguagem de amor, tá? E aí eu vou para a última linguagem. E para quem é do toque físico, já se sentiu amado só de ver essa imagem. Porque o toque físico é a última linguagem das 5 propostas pelo Gary Chapman. Então, o indivíduo ele vai se sentir amado quando ele recebe toque, toque físico. Tá? Então, essa é uma linguagem do amor que, além de emocional, ela é sensorial e visceral. A pessoa, ela quer ser tocada. Toque de amor, toque físico é uma das linguagens de amor. Então, um abraço, um cafuné, um segurar a mão, andar de mão dada no shopping, dar um colo, dar um beijo, fazer uma cosquinha, um aperto de mão firme para selar um acordo, um carinho físico. E aqui, gente, é um carinho não sexual, tá? É um carinho não sexual, mas também o próprio sexo. Para a pessoa que tem toque físico como linguagem primária, o sexo no relacionamento conjugal é extremamente importante, porque ele vai se sentir amado no toque físico. É lá no canguru perneta. Eu entreguei minha idade agora no canguru perneta, né? É assim que ele vai se sentir amado. É fazendo o sexo, é o contato físico. É uma forma que ele se sente amado. Claro que isso na saúde, porque no sofrimento, qual que é o toque físico do sofrimento? A agressão física. Tomar um tapa, um soco, um empurrão. E o empurrão não é um empurrão para te deixar longe. É aquela coisa assim, a pessoa vem querendo um chamego e a pessoa faz assim, ah, vai para lá. Isso já é o suficiente para a pessoa do toque físico não se sentir valorizado, né? O não tocar, o negar um abraço, o negar um beijo. E aqui a gente entra também na questão, por exemplo, pacientes TEA, dentro do transtorno do espectro, muitos deles têm questões sérias com toque físico. Eles não gostam que sejam tocados. Então, respeitar isso também é uma forma de amá-los. Então, tocar quem quer ser tocado e respeitar o não tocar. Toque físico é minha última linguagem do amor. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que tem uma tabelinha, é a minha última. E eu tenho um amigo, o Gabi, Gabriel, ele é um moço negro, alto, quase 2 metros de altura. Gente, eu não dou na metade do peito do Gabriel. E a linguagem do Gabriel é toque físico. E Gabi dá aqueles abraços assim, apertados, esmagadores. E toda vez que encontro o Gabi, a gente se abraça, e beleza, e eu fico lá dentro do abraço dele. E um dia a gente estava justamente falando sobre esse assunto. E Gabi descobriu que toque físico não é minha linguagem do amor, aliás, é minha última linguagem do amor. Gabi, aquele moço altão perto de mim, né, que tem 1,5 m, olha pra minha cara e falou assim, mas Gigi, você me abraça. Aí eu virei pra ele e falei assim, então, mas é que eu entendo sobre linguagens do amor. Eu sei que essa é sua linguagem do amor. Então, obviamente, eu sei que para você se sentir valorizado e amado, você precisa de toque físico. Então, eu te abraço de volta. Aí ele falou assim, mas você não gosta. Eu falei, mas você gosta? Então, eu aprendi a te amar na sua linguagem. Hoje a gente se encontra, o Gabi vem, ele abraça,
Ele carrega o tanque de amor, né? Gary Chapman chama de tanque de amor. Ele carrega o tanque de amor, de repente o gato faz assim: pronto, Gigi, eu sei que você não gosta. Não preciso mais de abraço. Porque ele também entendeu que para mim não é uma linguagem primordial. Isso quer dizer, gente, que eu, Gisele, não gosto de abraço? Eu gosto de abraço. Só que na minha cabeça, meus divertidamentes, eles têm pessoas que eles gostam que abracem, que chegue perto. Outras eu não faço questão. Então, nunca vai partir de mim um abraço, a não ser que eu conheça a pessoa. Então, aqui, praticamente, quando nós nos conhecemos, ano passado, pessoalmente, claro que eu abracei todo mundo. Porém, contudo, como quando você chega num evento, eu vou ser a pessoa que vou fazer assim: oi, gente, tudo bem? Tal, eu vou brincar, eu vou conversar com todo mundo, mas não vou sair beijando e abraçando todo mundo. Não é minha linguagem do amor favorita. Tenho, não é a favorita. E aqui eu já quero trazer uma reflexão agora, fechando o tema para vocês, de que uma coisa é eu conhecer a minha linguagem. E aí, aquilo que a Marcinha e o André falaram lá no começo. É fácil eu amar pessoas que têm a mesma linguagem que a minha. Mas e como eu amo pessoas que não têm a mesma linguagem? Se eu continuar só falando a minha linguagem e eu falar, por exemplo, pro Gabi, que eu só quero ser amada com tempo de qualidade, mas não estiver disposta a dar toque físico para o outro, eu só estou querendo ser amada, mas eu não estou amando direito. O amar direito, dentro dessa teoria proposta, essa reflexão proposta por Gary Chapman, é a gente também, não é só amar o outro na linguagem do outro, mas é a gente também amar o outro na linguagem do outro. Como a Marcinha disse aqui há pouco, a gente precisa ter um combinado. Eu posso dizer para o outro, quando eu entendo sobre isso, assim, de uma forma sutil, elegante, descontraída e sem cobrança, do tipo, gente, o toque de qualidade é minha linguagem do amor. Mas talvez para o outro seja presente, talvez seja toque físico. Então, pessoa, amigo, companheiro, cônjuge, companheira, essa é a minha linguagem. Vamos descobrir a sua. E como que a gente agora entra num consenso? Porque sempre foi essa a ideia do Gary Chapman. Quando ele fazia o aconselhamento conjugal, matrimonial, era lembrar cada um dos parceiros de como ele se sente amado e de como ele ama. Porque se eu só amar vocês com toque físico, de repente eu estou me pondo em sofrimento. Mas se eu também só exigir de vocês tempo de qualidade, talvez eu esteja pondo vocês em sofrimento. Então, o amor, ele é um equilíbrio entre o dar e o receber, entre o receber e o dar. Então, quando a gente conhece a linguagem de amor, e existe um teste para isso, a gente começa a se entender. Então, por exemplo, um casal, é bacana quando o casal faz o teste de linguagem de amor. Ah, Gisele, mas eu não quero linguagem de amor só para relacionamento, eu quero para a empresa, para o trabalho. Tem também, porque a gente consegue mensurar isso no teste. Aqui eu trouxe um exemplo de um cliente desse teste que a gente tem lá. Qual que é a linguagem de amor dessa pessoa no ambiente de trabalho, como ele se sente valorizado no ambiente de trabalho. Então, olha lá, palavras de afirmação. E quando eu conversei com esse cliente, ele dizia assim: ah, realmente, quando uma pessoa vira para mim e fala assim, pô, ficou muito legal aquele trabalho que você fez, ou aquele desconto que você conseguiu lá, ó, foi sensacional. Pô, obrigado, obrigada por ter conseguido fazer aquilo por mim. Essa pessoa falou assim: eu me sinto valorizado e eu tenho vontade de atender mais vezes esse colega, de fazer mais vezes. Por que que ele quer fazer isso? Porque, obviamente, quando a gente se sente amado por uma pessoa, genuinamente amado por uma pessoa, a gente ama ela de volta. Então, a gente faz um equilíbrio, uma troca de equilíbrio, né? E olha lá, tempo de qualidade no ambiente de trabalho não é tão importante. Essa pessoa, ela é mais assim, ó, papo no trabalho. Conversando com ela, ela fala assim, eu gosto de resolver as coisas rápido, eu não gosto de resolver coisas amanhã. Então, obviamente, não tem tempo de qualidade, ela não se sente valorizada porque ela prestou um
tempo, ela ficou ali com aquele cliente. O negócio dela, ó, palavras de afirmação, ato de serviço. Faz o que precisa ser feito, aperto de mão e finito. Então tem lá a tabelinha. Agora, e as relações pessoais? Vocês percebem que muda algumas coisas ali? Então, a palavra de afirmação continua no topo, tempo de qualidade continua lá embaixo. Só que, ó, lá no trabalho, ato de serviço, fazer. Nos relacionamentos pessoais, família, amigos, cônjuge, já sobe para presente. Essa pessoa, ela demonstra amor, falando coisas positivas e presenteando as pessoas. Então, ela demonstra agora através de objetos de entrega. Dizer, e o que que a pessoa faz com essa informação? Ela começa a se relacionar melhor com os outros e ela passa, porque obviamente quando eu aplico essa ferramenta, eu explico de uma maneira muito resumida, mas tudo isso que eu falei para vocês. Então, talvez essa pessoa esteja tendo conflitos com pessoas do trabalho, porque lá a pessoa do trabalho talvez seja tempo de qualidade. A pessoa do trabalho quer tempo de qualidade, quer que aquela planilha seja feita lindamente, com tudo descrito, com tudo não sei o quê, mas para essa pessoa aqui desse teste, isso não é tão importante. É assim, ah, bacana, você fez a tabela lá, a planilha, legal, obrigada. Pronto. Mas o outro quer que seja descrito, quer que seja explicado, quer que seja. Então ele fala assim, ah, ele nem me valoriza, porque eu fiz aqui a planilha, nem deu para ela, nem deu tchum. Então, agora, quando ele entende que, às vezes, aquela pessoa que faz planilhas no trabalho, talvez ela não queira o elogio de, nossa, essa planilha ficou top, obrigada, obrigado. Mas ela quer que, tá, me explica a planilha, porque a pessoa se sente amada quando ela agora explica, ela fala, ela não sei o quê. Então, isso começa a melhorar relações e comunicação interpessoal. Da mesma forma, lá agora, no núcleo familiar dessa pessoa. Então, ela entende que, às vezes, o familiar, aquele familiar quer toque físico. Ele não quer palavras de incentivo, ele não quer elogio. Ele quer um abraço. Tipo, não fala nada, só dá um abraço, só abraça. Só dá um beijinho, fala nada. Mulher vale mais do que 1.000 palavras. E às vezes esse cliente volta e fala assim: nossa, realmente, eu passei a abraçar o meu filho e meu filho se sentiu mais amado. Porque talvez o filho tinha como linguagem primordial, primária, toque físico. E aqui que eu falei tudo isso para vocês, obviamente, vocês foram se identificando aí no meio do caminho. Uma linguagem, com outra. Talvez vocês estejam até assim, nossa, aquela pessoa assim, 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 ela funciona melhor assim. Nossa, realmente, quando eu dei um presente para aquela pessoa, ela fez uma festa. Gente, foi uma coisa tão à toa, foi tão baratinho. Mas ela fez uma festa. Talvez você esteja aí entendendo mais sobre si e também sobre as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, existe uma ferramenta que é essa que eu mostrei para vocês. Se porventura vocês tiverem interesse de fazer a ferramenta, vocês que estão aqui presentes e vocês que estão aí assistindo, vocês vão me mandar uma mensagem assim, olha, quero fazer. Se de repente a gente tiver um bom grupo, a gente combina aí um dia e a gente pode aplicar essa ferramenta, a gente combina um jeito de fazer, uma doação voluntária, e a gente faz uma troca e aplicamos essa ferramenta para que vocês conheçam. Ah, Gisele, posso vir eu, minha esposa, tá? Mas ela não é terapeuta? Pode. A gente faz esse bem bolado, se for o caso. E aí, só para a gente encerrar aqui, eu gostei muito dessa frase, ela é de um autor desconhecido, mas ela diz o seguinte: amar a si pode inspirar outras pessoas a fazê-lo. A partir do momento que você sabe como você se sente amado, agora sim você pode inspirar outras pessoas a te amar igual. Porque se você também não sabe como você se sente amado, querido, valorizado, reconhecido, talvez fique difícil até de você falar para o outro, né? Então, o André e a Marcinha colocaram lá no começo. Ah, ter pessoas que amam como a gente, mas será que você sabe como é que você ama? Então fica aqui a reflexão. E aqui eu já vou agradecendo a todos que assistiram essa aula. Talvez vocês tenham percebido um tchutchu aí no meio da edição, porque eu caí, eu dei um ghosting na galera, que eu falando de ghosting, dei
Tem um ghosting aqui, então talvez o André tenha precisado aí dar uma editada no vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado muito e muito obrigada pela presença de todos que estão assistindo a aula. E aqui eu vou parar o vídeo e vou perguntar para quem está aqui presente se ficou dúvida, se tem questionamento, se tem xingamentos, e se não tiver dúvidas e perguntas, eu passo para o André encerrar essa aula. Dúvidas, perguntas? Se não, André, é com você. Bom, gente, é isso aí. Ah, estamos encerrando então aqui mais uma aula sensacional. Adorei. Espero que vocês tenham gostado. E que nem a doutora Gisele disse, se vocês quiserem, façam uma mensagenzinha para ela, ou no Instagram dela, ou talvez até lá no grupo. E se quiserem fazer o teste, ela faz um bem bolado com todo mundo aí, tá ok? Então, lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram também do Praticadamente, para que recebam os comunicados de todas as nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a doutora Gisele Eugênio, a todos que estão aqui presentes ao vivo, e também a você que está assistindo esse vídeo. Tá? E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e fazer e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever em nossas redes sociais. E assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!